eu olho no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 6 e no versículo também 6, nós vamos ver Deus, ele falando com Isaías. E quando passamos a ler, Deus, ele está falando assim, ó, a quem eu hei de enviar? Isaías, após ser expiado o seu pecado, a sua falha diante de Deus, que impedia Deus trabalhar na sua vida, quando é limpo, quando ele é purificado daquele mal, e ouve Deus perguntando quem ele poderia enviar. Isaías, ele vem respondendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O mesmo Deus que pergunta quem eu hei de enviar, quando nós olhamos também no livro de Gênesis, no capítulo 6 e também no versículo 6, a Bíblia vai estar narrando que Deus, ele se arrepende totalmente de ter havido feito o homem na face da terra. Por quê, pastor? Porque o homem, ele simplesmente mostrou para Deus que ele era mortal. Ele simplesmente mostrou para Deus que ele não era capaz de se conter diante do pecado, diante de tudo que havia contra a presença de Deus e que lhe encheria os olhos. Então, quando Deus ele fala que se arrependeu de fazer o homem por sobre a terra, ele traz o dilúvio, ele destrói com toda a humanidade, ele destrói com todos os animais na terra, exceto os animais que ele permitiu que entrasse na arca. Quando eu olho para isso, eu vejo que Deus, todavia, ele tem um amor tão extraordinário ao ponto de dar oportunidade ao homem pecador e a mulher pecadora. Oh, glórias, aleluia. Aonde acabamos de ler, nós podemos ver que Deus, ele olha na terra, aqui, ou seja, onde eu estou falando, acerca de Gênesis 6,6, quando Deus traz o dilúvio sobre a terra. Antes dele trazer o dilúvio, Deus, ele olha na terra, a fim de destruir, matar com todos os seres viventes. Ele olha para alguém que tinha algo diferente dentro do seu coração, uma sinceridade. Esse alguém tinha 500 anos de idade e que se chamava Noé. Aleluia. Quando ele vê Noé, com sua retidão e pureza de coração, ele simplesmente agora escolhe Noé e levanta ele com a grande responsabilidade na terra dos viventes. Noé agora era responsável de levar a palavra de Deus, de arrependimento ao povo. Noé agora ele era um canal de Deus ao favor do povo. Noé é escolhido como ponte do povo chegar até a presença de Deus em arrependimento para a salvação das suas almas. Mas todo aquele que via Noé pregando e falando sobre Deus e sobre o arrependimento e sobre o que Deus faria na face da terra, não deram simplesmente ouvido. Por quê? Porque naquele tempo o calor era muito extraordinário e Noé falava acerca de um dilúvio e fazia uma grande arca. Todo o povo que via, Glória a Deus. se tivesse um pouquinho de desejo de fugir, sair da presença do mal e do pecado, podia ver um sinal da parte de Deus na vida de Noé. Qual, pastor? Noé não era carpinteiro. Noé não tinha habilidade nenhuma para construir uma arca tão grande e extraordinária, de 3 andares, como ele estava construindo. A arca essa de 120 metros. Não tinha ele a possibilidade de construir quão grande obra na terra dos viventes. Era um dos sinais que tinha que ser visto e ver
Aleluia. E da mesma forma é o tempo de hoje. Eu estava pregando ontem no Jardim Brasil. Eu estudei uma palavra, eu meditei, abordei um assunto. E na hora de pregar, Deus mudou o que era para ser falado pelo Espírito de Deus. Deus mudou. Ontem, quando eu pregava, eu relatava acerca de crente, que era crente. Gostava desse som que está machucando. Sal borrachinha está machucando. Grande Deus, aleluia. Crentes que acreditavam no poder de Deus, que acreditavam no mover do Espírito de Deus, abrir a boca e falar que não acredita mais, porque é pentecostalismo. E eu estou falando de crente que rodopiava debaixo da graça. Oh, glória. Eu estou falando de crente que profetizava o oculto e o escondido